Olá, amigos da natureza! O assunto de hoje é sobre a planta Carlodovica palmata. Vamos falar aqui de algumas curiosidades sobre ela, dicas de cultivo e a forma de propagação. Então, Carlodovica palmata é uma planta semelhante a uma palmeira. Ela não é uma palmeira verdadeira. Suas folhas são semelhantes mesmo, né, a de algumas palmeiras, inclusive. Só que ao contrário dessas palmeiras, né, verdadeiras, a Carlodovica palmata ela não desenvolve o tronco lenhoso. Então isso que a diferencia, né, da palmeira. E inclusive aqui no Brasil, a Carlodovica palmata ela é conhecida como palmeira bombonaça. Bem, a Carlodovica palmata é conhecida como chapéu do Panamá. Ela é pertencente à família Cicantaceae. Essa planta, o tipo dela, né, ela é herbácea, o caule dela é macio, não é lenhoso. Ela tem vai crescendo aquelas hastes, né, e na ponta a folha. E essa planta, ela é originária do noroeste sul-americano, ou seja, Equador, Peru, Bolívia e também Venezuela, inclusive América Central. O porte dessa planta ela pode ultrapassar até 3 metros de altura. Isso vai depender do local onde ela está plantada. Inclusive, a minha está plantada num local, aqui é um local alto, né? É morro, tem areia, né? Um local bem arenoso, mas tem a terra comum. E ela está plantada direto no jardim. Tem sombra de outras plantas, né? Porque ela está como cerca viva. E ela plantada na terra, ela desenvolve muito. A touceira vai crescendo, ela vai ampliando ali aquela touceira que ela vai nascendo novas mudinhas, então vai só desenvolvendo. É claro que no vaso essa planta não vai desenvolver tanto, né? Porque não tem para onde nascer novas mudas, as raízes desenvolverem. Mas uma mudinha que eu tirei e fui plantando já gerou várias touceiras e é uma planta maravilhosa para a gente ter no jardim, né? Então ela é um arbusto, né, que vai passar dos seus 3 metros de altura. Isso vai depender muito de onde ela está plantada. E é uma planta, né, que pode ser cultivada na sombra, meia sombra ou no sol pleno, que é no caso da minha, né? Ela recebe sol praticamente o dia todo. E algumas horas do dia, a própria sombra de outras plantas e da própria casa acaba protegendo ela aí da incidência solar. Mas ela se adapta muito bem. E essa planta, ela não é uma planta tóxica, assim, perigosa, né? Para animais, para seres humanos. Mas, em todo caso, é bom evitar, né? Não ingerir, nem os animais, nem mesmo o ser humano ingerir essas folhas, né? Querendo ou não, a planta tem uma certa toxicidade, né? Então, é bom evitar. E vamos falar da floração, da frutificação, porque conforme vocês vão ver aí no vídeo, ela nasce tipo uma espiga. Eu vou falar assim que é mais fácil. Nasce tipo uma espiga ali, aquela casca vai soltando conforme aquela espiga de dentro vai saindo, né? O nome certo são bagas, né? Alongadas, que vão gerando ali dentro daquelas cascas. Então ela solta os cabelinhos, né? Eu vou falar assim que é mais fácil de entender. Pétalas brancas ou cor creme são como se fossem os cabelinhos do milho. E ali ele tem como se fosse realmente uns carocinhos, mas não é duro como o milho. E ali as abelhas se alimentam. A gente fala que a abelha cachorro, aquela que gruda no cabelo da gente, elas se alimentam desse melzinho, de todos aqueles cabelinhos que tem ali, em volta daquela espiga. E o perfume, acreditem, é um perfume doce, adocicado, maravilhoso. Sinceramente, dá até vontade de comer. Mas, de tão bom que é o perfume, sempre que eu passo ali pelo jardim, não dá para deixar passar batido, que o cheiro é muito bom. Então, após as abelhas se alimentarem desses cabelinhos e também desses pequenos, como se fossem grãozinhos que tem em volta ali do sabugo,
ele fica verde, da cor creme, né, amarelado, ele fica todo verdinho. Fica só aquele sabugo verde, é onde estão as sementes. E depois que esse sabugo fica todo verdinho, ele cresce mais um pouquinho e ele desabrocha. Eu vou mostrar também no vídeo. Ele se solta todinho do miolinho central. E aí aparecem as sementes vermelhinhas. A natureza é realmente maravilhosa. Ela desabrocha, né? Aqueles pedacinhos e vai caindo no chão. Os animais vão se alimentando, né? Os bichinhos, as abelhas principalmente, a borboleta. E ali onde estão as sementes. E fica uma coisa linda, aquele fruto avermelhado ali, muito bonito. Uma coisa espetacular, o processo que é desde da espiga ali, quando começa, até o final dessa floração. É algo maravilhoso. Não só por ela ser ornamental, né, pela beleza dela, mas principalmente o fruto que aparece ali. Sempre que eu tenho oportunidade de fazer algum vídeo da floração, porque é algo muito lindo. É um perfume maravilhoso, não tem como, né, você saber o perfume, só quem realmente cultiva. Mas a beleza da flor, daquela inflorescência, né, da Carlodovica palmata. E essa planta normalmente é no período do outono e no inverno. Nós estamos agora em março de 2024 e ela já tem a floração. A floração está ali, o vídeo é conforme o período que nós estamos. E a folhagem, né, dessa Carlodovica palmata, as folhas são bem assim, palmadas, né? Assim, como se fosse de palmeiras mesmo, né? Como se fosse até a palmeira, o buriti, por exemplo. E é uma coloração verde escura, né? Bem brilhantes. E o caule, né? Como eu falei, ele é herbáceo, macio e as raízes, né? São como rizomas. E eu fui até arrancar uma mudinha, ela tá bem profunda, então ela arrebenta fácil esse rizoma, por isso tem que cavar bastante para sair o rizoma inteiro para a gente poder plantar. Se tiver uma raizinha pequenininha começando a brotar, já é o suficiente para essa Carlodovica se propagar. Eu achei que o cultivo dela é bem fácil, ela não tem muito segredo não. No começo ela parece que as folhas vão murchar, ficar amarelada, mas logo regando direitinho, deixando, né, um local com sombra, rapidamente a muda fica maravilhosa. E rapidamente ela já começa a nascer novas mudinhas. Então essa planta, assim, ela é resistente, você não precisa, plantada no solo mesmo, diretamente no jardim, não tem preocupação de estar regando tanto. No vaso, você vai regar conforme vê que o solo esteja seco. Se caso estiver plantado no vaso, a gente tem que lembrar que esse vaso tem que ser drenado, né? Com uma matéria orgânica bem rica, né? Vamos dizer assim. Mas no jardim não tem esse problema com relação à drenagem e também você não precisa regar tanto, né? É uma planta muito resistente. Você pode plantar ela, né, sozinha no jardim ou com outras plantas em volta ali compondo. Porque essa planta, ela, além de ser usada muito no paisagismo, né, pela beleza das suas folhas, né, a composição que ela tão bonita que ela traz, também é uma planta que é de uso artesanal. Mais pra frente eu vou falar para vocês como que ela é usada. E outro detalhe, né, que é bem de deixar bem claro, que a Carlodovica palmata, ela não é da família das araçais e também ela não é uma palmeira, é uma planta rústica, né? Com ela se pode fazer o chapéu do Panamá, como é muito conhecida, com as folhas e com a fibra, né? E aproveitando, só lembrando que, só frisando aqui, a forma de multiplicação, de propagação, né, é pelas sementes. Eu nunca fiz pelas sementes, mas pelas touceiras eu já fiz. Então, duas opções, ou pelas sementes ou divisão de touceiras. Divisão de touceiras eu achei bem mais fácil, que é rápido. As sementes a gente tem que colher, ver qual que tá boa, né, para poder plantar, selecionar, dá mais trabalho. Mas as touceiras é a forma mais fácil de propagar. E aproveitando, eu vou falar como que essa planta é usada, né, para fazer o chapéu Panamá. Então, essa planta, essa Carlodovica palmata, ela parece muito realmente com as palmeiras, mas
ela não pertence, né, à família das palmeiras, além de possuir as folhas assim bem parecidas. Parece um leque, né, as folhas. Então a Carla Ludovica palmata ela se tornou bem conhecida por fornecer fibras para a fabricação de chapéu de Panamá. Então, curiosamente, né, ela não cresce assim nesse país onde ela foi tão popularizada, né? Mas quando foi construído o Canal de Panamá, sendo muito usado para proteger a cabeça, né, dos trabalhadores do sol intenso ali na região. Então, em 1881, os engenheiros franceses começaram a trabalhar em um canal através do que era a província colombiana do Panamá. Então, a construção do Canal do Panamá, concluída em 1914, foi um projeto de engenharia muito desafiador e de larga escala, né, que matou uma grande quantidade de pessoas ali. O chapéu Panamá, no caso, ele era popular entre os homens que trabalhavam na construção do canal. E à medida que o comércio ia crescendo, os chapéus eram vendidos e exportados. O Equador é o maior produtor desses chapéus, onde as condições atmosféricas, né, são particularmente adequadas para o manuseio. Então, quando cultivado a partir de sementes, as primeiras folhas estão prontas para a colheita após cerca de 7 anos, bastante tempo, hein? Então, são necessários 6 folhas novas para fazer um único chapéu. E antes que a fibra da folha possa ser tecida manualmente, ela deve ser amaciada e branqueada. E as folhas são colhidas antes de serem desfiadas, né? E as veias paralelas e rígidas são removidas, aquele caule principal. Então, o processo de branqueamento envolve a imersão da fibra em água fervente, após o que as folhas são deixadas em um local com sol para secar. Então, essas folhas são enroladas, então são tratadas com enxofre ou suco de limão, lavadas e secas novamente. E assim eles fazem o processo, né, de artesanato, de fazer o chapéu do Panamá. Bom, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, de saber um pouco mais sobre a planta Carla Ludovica palmata. Eu já cultivo ela há cerca de mais de 10 anos e é uma planta de fácil cultivo, muito, assim, bonita para a gente ter no nosso jardim, né? Ou cultivada mesmo em vaso, dentro de casa, enfim. Eu desejo boa sorte para você que cultiva já a Carla Ludovica palmata, ou você que ainda vai cultivar, que você tenha sucesso com o seu cultivo. E eu vou ficando por aqui e até mais.